Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como estão fazendo neste momento as pessoas que estão indo para o trabalho em Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, em todas as cidades da região, basicamente, e quem também está pegando a estrada aí para fazer reuniões de trabalho, visitar clientes, não é? A todos vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. Você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1. Olha, também tem a opção de você assistir pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Está lá uma live rolando neste momento. Pelo WhatsApp, eu já estou aqui com o Rodrigo Treco, companheiro de todas as manhãs, me desejando um bom dia, e eu retribuo. E pelo Facebook, lá se encontra Madalena Celone, quase sempre a primeira no grid de largada. Muito bom dia para você também, minha querida. Vamos aos destaques de hoje. Ônibus contratado pela Prefeitura de Araçatuba, que transportava crianças para a escola, pega fogo na rodovia Marechal Rondon. Vereador cobra informações da Prefeitura sobre a construção da Cidade da Criança. Programa da Santa Casa de Araçatuba para aumentar doação de córneas faz a primeira captação. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Tribunal de Contas do Estado faz fiscalização surpresa no aterro sanitário de Birigui. Seminário sobre agricultura familiar será realizado hoje em Araçatuba. E o meu entrevistado do dia será o empresário Oscar Saito Neto, ele que é sócio proprietário e diretor executivo da HS Bond, além de presidente de governança dos parques industriais de Araçatuba, estará aqui comigo falando sobre empreendedorismo. Se você quiser enviar mensagens, comentários, perguntas para ele, pode fazer isso pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, 981061043, onde também acaba de me dar bom dia o empresário Rodrigo Ondolfato, e já estava lá Rodrigo Treco, e também pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8h13, frase do dia. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Frase atribuída a Augusto Cury, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, palestrante e cientista brasileiro. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. 8h13, hashtag frase do dia, e vamos agora à previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 15 graus, sendo que a temperatura na cidade deve variar dos 14 que fez mais cedinho aos 29. O dia amanheceu ensolarado, sem nuvens no céu, e hoje não deve chover. Hashtag previsão do tempo. Vamos de notícia. Susto. Um ônibus usado no transporte de estudantes pegou fogo ontem à tarde, quando levava 9 crianças da rede de ensino de Araçatuba para a escola. O incidente aconteceu no quilômetro 546 da rodovia Marechal Rondon. Segundo a Prefeitura, as 9 crianças foram retiradas do veículo antes de as chamas se espalharem. Todas foram levadas para as escolas em veículo da Secretaria de Educação, sendo que nenhuma ficou ferida. A rota de origem do veículo eram as escolas Índio Poti e Manuel Bento da Cruz, UIE. O veículo é terceirizado pela Prefeitura para o transporte de alunos. O incêndio teria sido provocado por uma pane elétrica. O ônibus foi totalmente destruído e uma das faixas da rodovia teve que ser temporariamente interditada. O proprietário do ônibus esteve no local, mas disse que não era ele que conduzia o veículo quando ocorreu o incêndio. De acordo com a administração municipal, o ônibus faz parte da
da frota de uma empresa terceirizada que venceu a concorrência pública para fazer o transporte de alunos. Ele teria passado recentemente por vistoria no Detran e tinha a licença emitida para operar no transporte escolar. Ainda bem que ninguém se feriu, né? Hashtags transporte escolar, fogo no ônibus, susto. 8h15. Política local. O vereador de Araçatuba, Arlindo Araújo, do MDB, está questionando a prefeitura sobre a construção da Cidade da Criança. A obra, orçada em quase R$900 mil, será executada no interior do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro pela empresa Bazan Engenharia, Administração e Construções Limitada. O parlamentar quer saber, de fato, o que é a Cidade da Criança, para quando está previsto o início da obra, se há necessidade de supressão de árvores e como a administração municipal pretende fazer a reposição das espécies arrancadas. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram outros 4 requerimentos de informações oficiais. O vereador Arlindo Araújo solicita também a relação dos espaços públicos que não possuem denominação oficial. Antônio Edivaldo Dunga Costa, do União Brasil, pede informações dos atendimentos prestados aos usuários de saúde mental no pronto-socorro municipal. Nelson Bombeiro, do PV, é autor de 2 requerimentos. Ele cobra obras de melhorias nas ruas da Vila Industrial, Jardim Aclimação e Jardim Planalto, e projeto para a fluidez do trânsito na rua Porangaba, nas proximidades de uma escola particular. A Prefeitura tem 15 dias para responder às perguntas dos vereadores. O prazo pode ser prorrogado por mais 15, se houver a necessidade e se o plenário autorizar. É isso, né? Hashtag Cidade da Criança, hashtag os vereadores querem saber e responde aí, Prefeitura. 8h17. Solidariedade e Saúde. A Santa Casa de Araçatuba fez ontem a primeira captação do projeto implantado neste mês para conscientizar familiares de pacientes com morte encefálica sobre a importância da doação de córneas. O procedimento foi realizado em um paciente de 77 anos de Araçatuba. Ele havia sido internado no dia 25 deste mês e morreu ontem. O hospital não divulgou a causa do falecimento. As córneas foram levadas ao banco de olhos do Hospital de Base de São José do Rio Preto. De acordo com o Sistema Nacional de Transplante, mais de 24 mil pacientes estão na fila de espera por um transplante de córnea no Brasil. Como eu disse ontem, repito hoje, e sempre que falarmos do tema doação de órgãos, não basta a você colocar na sua carteira de identidade que é doador. A sua família precisa concordar isso no ato, quando for informada a sua morte encefálica. Portanto, deixe os seus familiares, os seus parentes informados desta sua intenção. Diz o Ministério da Saúde que as principais causas para que não haja a autorização de doação por parte da família estão as questões religiosas, em primeiro lugar, e a mística de que o corpo ficará deformado para o velório. Neste caso especificamente, não é verdade, não há deformação, seja qual for o órgão, e mesmo pele, e mesmo ossos que forem doados. E no caso da religiosidade, há de se respeitar a cultura da pessoa. Mas pense bem, converse bastante com seus familiares e deixe a sua intenção registrada e que eles saibam para que, na medida do possível, a doação seja feita, ok? Dito isto, hashtag solidariedade, doação de córneas, transplante de órgãos. São 8h19. Vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o empresário Oscar Saito Neto. Ele é sócio proprietário e diretor executivo da HS Bond, além de presidente de governança dos parques industriais de Araçatuba. O Oscar está aqui para falar sobre empreendedorismo. Oscar, bom dia, muito obrigado por me atender. Faz tempo, preciso dizer isso, que estou ali te paquerando para que você me dê uma entrevista na rádio, né?
gostaria de te perguntar, vou começar pelo básico. A sua concepção, o que é empreendedorismo? Marcelo, empreendedorismo é o jeito que o empreendedor acredita que possa fazer novos produtos, prestar melhores serviços e gerar a criação de novas empresas. Esse é o meu conceito de empreendedorismo. Apesar que o empreendedor ele tem que ser muito dinâmico, ele tem que ser muito criativo. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade que você está me dando. E, na verdade, eu já estava até com medo de você não me convidar mais. Foram alguns pedidos, né? Não, mas a gente compreende a agenda de um empresário. E eu sei que você tem outras atribuições, além da sua própria empresa, além da sua família. Você se dá ao trabalho aí de estar junto à comunidade lá na Ásia, né? Você fazia pelo menos parte da diretoria, não sei se ainda está envolvido, mas aí faz parte do gerar, e aí faz parte também agora não, já faz tempo, do condomínio dos parques industriais. GP. E aí você é presidente da governança. Mas antes de falar disso, vamos lá. Quando você começou de fato a empreender? Isso é de berço? Foi uma herança de família ou você num certo e específico momento da sua vida decidiu a partir de agora é comigo e vou empreender? Família Saito, por natureza, por costume, é do comércio, é do empreendedorismo, sim. Porém, eu quero dizer aqui que empreendedorismo, empreender e empresário tem uma diferencinha aí, né? Então o pessoal pensa que todo empresário é empreendedor e todo empreendedor é empresário. Ontem a sua entrevistada explicava isso, eu disse Carla que Nolli. estava muito claro, né? Então, desde que eu nasci, eu venho de família de comerciantes que são empreendedores, saímos de bazar para hoje fabricação de cola. E só na cola já são 40 anos. A HS Bond tem mais de 40 anos? 40 anos no mercado. Caramba, então, e você continua empreendendo? Continuamos a... Você é empresário e empreendedor, posso dizer isso? Pode dizer que eu não sabia que eu era empreendedor. Uhum. Mas hoje, com essa aplicação do empreendedorismo, essa fala, ela é mais presente em nossas vidas na empresa, né? Sempre criando novos produtos, sempre querendo inovar a empresa, achar novos prestadores de serviço, ou seja, se inovar. Eu acho que o empreendedorismo, é bem claro, ela precisa ter inovação. Perfeito. E aí, em se falando de empreendedorismo, quais são, Oscar, na sua concepção, os principais, os maiores desafios do empreendedor no Brasil? Eu acho que o capital de giro, porque o empresário, ele vai fazer a gestão da empresa, ele vai controlar a contabilidade, fazer com que a empresa fique redondinha, mas o empreendedor muitas vezes não tem nem a empresa. E ele vai precisar de um financiador, de vender a sua ideia. Então eu acho que essa é a maior dificuldade do empreendedor que está iniciando no empreendedorismo. Você sabe que a gente sempre fala isso aqui no Jornal da Manhã. Eu tenho esta percepção, porque em algum momento eu fui empreendedor, e hoje eu tenho uma empresa de comunicação. Todo entrevistado que vem falar do tema acaba repetindo um pouco disso. Quando a gente começa a empreender, nos falta dinheiro. Sim. E mesmo depois que a gente começa, nunca tem na medida em que precisamos. Sim. Então, ideia você tem, você eventualmente sabe o que fazer, muitas vezes não, mas você sempre precisa de dinheiro para investir. Mas o que você está dizendo é para fluxo de caixa. Sim. Né? Assim, a gente até pode ter um aporte para começar, mas e depois? Como é que faz a operação rodar? Isso. Não é? A
continuidade, porque uma coisa puxa a outra. E, na verdade, eu vejo muitas empresas, essas startups, boas ideias, que não conseguem alavancar por falta do capital de giro. Ou, quando inicia com pouco capital de giro, não tem a continuidade. E aí uma ideia que era boa, ela acaba sendo esquecida e acaba morrendo. E aí qual é a dica? Onde e como fazer o fluxo de caixa? Então, Marcelo, eu já estou há 13 anos na GPI, que é a governança dos parques industriais, nós também buscamos essa relação. Aí nós temos alguns programas que podem ser melhor aproveitados pelo empresário já ou pelo empreendedor. Eu acho que eu posso falar aqui, o governo do estado de São Paulo, ele tem alguns programas, por exemplo, Potencialize, ele tem também o Desenvolve São Paulo, né? E eu acho que tem outros programas de linha de financiamento. Porém, o empresário, o empreendedor que está começando, ele desconhece muitas vezes dessas possibilidades. E quando conhece, essas possibilidades são muito burocráticas. E é nisso que a GPI vai bater mais firme junto às empresas que compõem o parque industrial. É saber aproveitar esses programas com orientação. Aí nós temos aí o pessoal do Senai, temos o Ciesp para dar esse aporte para nós empresários que já estão cansados só de trabalhar, mas precisa de alguém que acredita e que investa nessa possibilidade de crescimento, Marcelo. Eu estou aproveitando aí que você tocou no assunto, fluxo de caixa, e já mandei uma mensagem para o nosso colunista de toda sexta-feira, Fábio Ferreira, consultor empresarial, para que ele toque no assunto nas próximas colunas, em uma delas, e eventualmente até venha aqui. Ele já esteve no programa meses atrás para falar exatamente sobre possibilidade de crédito, linhas de financiamento, mas eu já pedi a ele aqui, Fábio, ouça a entrevista do Oscar e toque no assunto, e até mais de uma vez, fluxo de caixa. Recado dado. Oscar, tem bastante gente nos acompanhando hoje aqui, eu vou trazer você mais vezes, porque o pessoal está ligado para saber das orientações, dicas e opiniões de Oscar Saito Neto. Rodrigo Treco, Rodrigo Andolfato, a Madalena Celone, e aí entraram ainda na nossa live o Osni Ribeiro, o Aldo Belantani Filho, o ex-vereador, contador e advogado Almir Fernandes Lima, o Regis Queiroz, meu colega comunicador, também Felipe Trentin, advogado, a Terezinha Maia acabou de entrar, e lá está também Luiz Antônio Souza Lima, o Lula. Eu vi, Lula, que você tentou me ligar, mas durante o programa, para mim, fica muito difícil atender chamada de voz, tá certo? Passado o Jornal da Manhã, eu entro em contato com você. Então, isso quer dizer que o pessoal está muito interessado no que tem a nos dizer Oscar Saito Neto. Quero, então, passar agora para falarmos mais especificamente sobre a HS Bond, a sua empresa. Como é que ela está posicionada atualmente no mercado? O que ela faz? Conta para a gente um pouco dessa história, Oscar. Marcelo, a HS Bond, ela começou como distribuidora de cola. Distribuidora. Não fazia sua própria cola, não, ok. Comercializava a cola da marca Tribond, onde nós ficamos por 20 anos. E depois, na sequência do mercado e dentro de ser empreendedor, a gente começou a fabricar a nossa própria cola com a marca HS Bond mesmo. E aí já se vão 40 anos. Então, a HS Bond hoje ela está posicionada como uma líder regional. Líder regional, perfeito. Uma marca bem conceituada regionalmente. E no Brasil, a gente faz concorrência com grandes marcas. Então, isso é um fator relevante e um orgulho
muita gente na cidade nem sabe que aqui existe uma fábrica de adesivo instantâneo, por exemplo. É isso que eu ia perguntar, adesivo instantâneo. Exatamente. Então você faz, é um tipo de cola só, é mais de um neste segmento? A GS Bond hoje fabrica mais de 57 variedades de cola. Instantânea, existe tudo isso de variedade? Não só instantânea. Ah. A instantânea são variedades grandes. Aham. Então ela difere na viscosidade. Essa que vocês encontram no mercado é um adesivo instantâneo, Tá. mas a mais popular. Depois tem as específicas para cada empresa. A gente desenvolve a especificidade de cada aplicação. Olha só, e aqui nos mercados da região a gente encontra, é possível encontrar a HS Bond, talvez por não encontrar no mercadinho em que faz as suas aquisições, talvez nem todo mundo saiba da existência da empresa em Araçatuba. Mas eu consigo encontrar em mercados da região? Sim, consegue encontrar no consumo, em alguns estabelecimentos. Mas o forte da HS Bond é a especificação. Por exemplo, a aplicação de cola na linha calçadista. São perfeito. vários materiais a serem colados e a cada estação eles mudam a aplicação. Então nós vamos lá e desenvolvemos a cola específica para a aplicação. Inovação constante. Então isso é um dos quesitos do empreendedorismo. Então olha só a visão de Oscar Saito Neto e da família. Começa no comércio, mas aí começa a distribuição de cola, percebe que aqui em Birigui ao lado existe uma enorme necessidade de adesivos por conta das indústrias calçadistas, então você vai lá e desenvolve um produto para elas. Especificamente para a aplicação do produto dela. E não só para calçados, como eu imagino, como você disse, são mais de 50 aí, 57 você disse. Serve para tudo. Tem para plástico, tem para madeira, tem para tudo? Papel. Nós temos uma aplicação, aonde você imaginar existe cola. Por exemplo, transformador de rua. Tem cola? Existe 3, 4 aplicações de colas fabricadas pela HS Bond. Muito bem, muito bem. E aí, para a gente encerrar esse bloco, e no segundo vamos falar mais especificamente sobre os parques industriais de Araçatuba, Oscar, quero te perguntar, a HS Bond tem planos de expansão? Aliás, está só em Araçatuba, tem unidades fora, pretende ampliar em Araçatuba ou fora? Sim, a intenção de ampliar é sempre Araçatuba. Nós somos concessionários no Parque Industrial, onde que nós vamos falar no próximo bloco, já há 13 anos. E lá nós temos espaço para expansão. Tem uma previsão de construir mais uma unidade fabril aqui em Araçatuba, de 1.200 metros. E essa seria a nossa, praticamente, última expansão em Araçatuba. Em Araçatuba? Por falta de espaço. Não de espaço, eu digo, justamente por falta do capital a ser empregado aqui em Araçatuba. Porém, nós temos outras unidades fora de Araçatuba que são as terceirizadas, que prestam serviço. Entendi. Então, a expansão é justamente para desativar fora e trazer para Araçatuba. Perfeito. É isso, agora são 8 horas e 33 minutos. Está aqui Almir Fernandes Lima acompanhando a live, dizendo que a HS Bond é um orgulho para a nossa querida Araçatuba. Oscar, vou pedir para que você continue aí, porque a gente vai para um rápido intervalo. E na sequência, você que está nos acompanhando pelo rádio, pelo Facebook, pelo aplicativo e pelo site LR1, terá acesso daqui a pouquinho a mais conteúdo relevante aqui no Jornal da Manhã. Aguarde um instante só. Jornal da Manhã, Araçatuba. O que foi? Perdeu a hora? Tá nós, hein? Aí eu fiz aí de casa pra caçar o cachorro. Jonathan trabalha comigo. Deixa eu te perguntar. Você quer um café? Quer? Você traz 2 cafezinhos? Com ou sem açúcar? Sem. Dele sem o meu copo, você sabe? Vê lá se tem. Se não tiver, a dona Vera Lúcia tá aí. Talvez tenha ali do coador. Coador não, coado. Tá. Então, uma pergunta. Aqui se você apertar no altero automático,
Como assim? Esse botão aí é pra quê? Não, esse aqui é pro ar, porque está no ar. Se eu cortar isso aqui, corta todos os sinais de voz. Então tem que ser manual mesmo ali. Em regime de internação de longa permanência, ou seja, eles moram na entidade. Todos são portadores de deficiências neurológicas. Olha, o pessoal continua entrando. Ó. Eu não sei se você conhece quem está entrando, mas entrou, por exemplo, Vilmar de Mello. Tem muita gente. Quando eu trago um novo entrevistado, alguém que vem pela primeira vez, junto com ele, eu ganho novos seguidores. Porque aí os amigos, família, colegas acabam entrando. Sim. O Almir, ele entra de vez em quando. O Aldo é meu amigo lá do CFR. Ah, é? Aldo Belentani? Sim, sim. O Almir, volta e meia, ele entra. Até por dever de ofício, ele necessita ficar bem informado, então eu imagino que ele acompanhe muitos veículos, mas eventualmente ele está aqui. O Odair Nakamuni acabou de entrar. O Odair foi o que fez a nossa... Ele foi o meu personal na inauguração da HS Bonde aqui. Ah, é? Personal como? Personal o quê? Ele que fez toda a programação de inauguração. Cerimonial. Ele é excelente, né, cara? O Odair... Vou até pegar na xícara de café. Eu particularmente, eu sou fã do Odair, sugiro profissionalmente a quem precisar de algo que ele saiba. Estou voltando já, tá? Estamos de volta. Agora são 8 horas e 36 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba, no Jornal da Manhã, e eu sou o Marcelo Teixeira. Lembrando, você pode acompanhar no 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também lá pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, onde continuam entrando aí seguidores para ouvir as dicas e orientações e comentários e opiniões de Oscar Saito Neto, como Terezinha Maia, Felipe Trentin, Roberta Batista Cavalheira, Vilmar de Mello, o Odair Nakamuni. Muito obrigado pela audiência, Naka. E já estavam lá o Lula, Luiz Antônio Souza Lima, Regis Queiroz, Almir Fernandes Lima, Aldo Belentani Filho, Osni Ribeiro, Madalena Celone, Rodrigos Treco e Andolfato. Também acaba de entrar João Luiz Basile Bonilha, o Joãozinho. Um abraço ao pessoal da cervejaria Império de Araçatuba. Quero continuar agradecendo a quem nos dá audiência constantemente e eventualmente interage com a gente, como Marcelo e o Márcio Rocha e a galera aqui do SRC, o Xande, o Bruno, a Dani, o Omar, o João Luiz, a Jéssica, a Yuka, a Alessandra, Diego Fernandes, Regis Antônio, a Brenda, a Jennifer e a Vera Lúcia. Abraços a vocês, hein? Também para a Aine Salviano, Euclides Teixeira Neto, Nelson Eduardo, Amanda Araújo, Ângela Liberati, Andréia Gigliotti, que daqui a pouco fala com a gente, Rui Matheus Joaquim, psicólogo, Éder Castanheiro, a Priscila Rigon, Milton, Regina, Daniela, Giovanni, Renata e Rafael, o pessoal lá de Guararapes na sintonia, a Adriana Barbosa, a Sofia e o Matheus lá do Center Park, condomínio de Araçatuba. A todos, muito obrigado pelo companheirismo de sempre. Hashtag gratidão é tudo. Coluna semanal, agora no Jornal da Manhã. Araçatuba, é hora da coluna Dica da Nutri com Andréia Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje, a Andréia fala de um tema bem interessante, como na verdade sempre faz a todo o programa aqui. Já abordou glúten, já falou sobre colesterol, um monte de coisa. E hoje ela trata especificamente do tema Dicas para amenizar os sintomas das mulheres na perimenopausa. Vamos acompanhar então o que nos diz Andréia Gigliotti. Espero que todos estejam bem. Hoje, na coluna Dica da Nutri, eu vou falar especialmente com as mulheres e com as mulheres que já passaram dos 40 anos.
Bom, então após os 40 anos, algumas mulheres já começam a ter sintomas clínicos relacionados com uma perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa. Oscar, A perimenopausa, ela pode começar eu não me canso aproximadamente 10 de anos antes agradecer da e de mulher elogiar estar os meus literalmente na colunistas. menopausa, Gosto muito que é de todos período eles em que indistintamente já temos e me dou um ao ano trabalho ou de, mais para o sem entrevistado, ciclo menstrual. falar de quem está na coluna Devido às diária, alterações como hoje é a laborais, Andréa que começa a Gigliotti. acontecer, na maioria Cara, das ela é vezes, sensacional. depois dos 45, Além 47 de anos. só ter Começamos boas a ouvir as referências queixas das de mulheres clientes dela, e eu tenho relacionadas muitos especialmente amigos com a e parentes questão do que se aumento de consultam peso com ela, corporal, a dificuldade ela manda de muito bem nas peso, mídias sociais. um acúmulo Ela de trabalha muito gordura, bem, ela faz muito story especialmente no na Insta, região dá uma abdominal. série de dicas, e eu Ela até começou a brinco com ela, relatar falo, mais fadiga, mas você mais dá tanta cansaço, dica que mais daqui a pouco o irritabilidade, pessoal não está indo lá. piora Aí na ela, qualidade claro do que ela sono, releva, mais né, uma vontade de comer brincadeira, doces e carboidratos. mas assim, todo mundo fala muito bem Pele e seca, ela se cabelo comunica seco, de forma pele geral cabelo. muito Então, bem. isso tudo Por isso, vai a convidei. piorando devagar, até Sempre que, tem literalmente, dica os hormônios relevante, já uma dica caem muito, precisa. e já acontece a tão Aqui dá um monte de menopausa. dica O prática. ideal é que o quanto Bons antes a alimentos mulher para reduzir o busque, colesterol. para que ela Bons tenha alimentos esse para período isso, para dessa aquilo. transição Obrigado, hormonal Jonathan. mais Seu cafezinho e o tranquila meu. possível. Dentro aí, claro, das Então, se não a possibilidades, conhece, não sei se você já tem. Eu me consulto com outra nutricionista por conta da minha condição, Bom, primeiro, que é muito específica, e aí existe uma profissional, pelo menos uma em Araçatuba, especificamente para pessoas que passaram pelo mesmo procedimento que eu passei. E eu estou muito contente com ela, a doutora Elaine Mincarone. Faz tempo que eu não vou, inclusive. Hã? Da sua esposa? Mas eu, cara, eu indico a Elaine também, evidentemente, mas a Andréia, fortemente para quem está buscando o que ela fala no marketing dela, né? Emagrecimento e qualidade de vida. Especialmente sintomas relacionados com as alterações. O consultório dela fica no New York Tower. Para ajudar a aumentar o desejo sexual, que é um outro sintoma bastante característico dessa fase, consuma alimentos ricos em gordura boa, como abacate, a semente de linhaça, a sementinha de chia, o próprio óleo Utilizar de um canal, né, de comunicação. saladas ou em forma de cápsula, e as castanhas de maneira geral. Podemos usar alguns suplementos alimentares. Manda bem, não, tem que aproveitar isso mesmo. Às vezes eu faço uma reflexão que, como profissional de comunicação, eu deveria utilizar ainda mais os canais que possuo. O Jonathan, ele, na verdade, é que fica responsável por fazer as minhas postagens. Porque a correria é tão grande que se eu não tiver mais 2 braços, eu não consigo. Então, eu ergo as mãos aos céus por colocar esse menino aqui no meu caminho, mas eu fico pensando e a gente troca muita ideia. Cara, como é que a gente aproveita isso? Eu comecei a fazer algo que eu parei, lembra, depois do programa, fazer uma gravação com o entrevistado para falar, se você não viu, a principal dica dele foi essa, vai lá no meu canal no YouTube e assista a entrevista. Mas, cara, quem disse que eu lembro de fazer isso? Então também é uma questão de hábito, né? De você repetir a ação até que ela se torne constante e tal. Tudo isso vai ajudar essa mulher a passar por essa fase de uma forma... Sumiu aqui pra mim, depois. Que horas o programa acaba? A gente vai sempre buscando Sumiu. os sintomas individuais através de... Tem que botar lá, só que antes de terminar eu sempre boto uma... individuais, mediante exame de sangue. Como eu tenho 20 minutos, mais um pouquinho, tem quase 30. 10, 25. Tá Procurar bom, o seu né? médico, conversar com ele sobre as Entendeu? possibilidades de fazer uma de nada. reposição O que que eu hormonal fiz? quando Sim. a menopausa já estiver instalada. Espero que todos tenham gostado voltar da aqui. coluna de hoje. Um beijo da Nutri e até semana que vem. Eu tô aqui pausado. Agora sim. Umas questões técnicas que precisam ser rapidamente resolvidas. Aí está, você ouviu a Andréa Gigliotti, sempre com uma dica relevante relacionada à nutrição. E se quiser continuar acompanhando nas mídias sociais o que ela tem a dizer, e ela é bastante ativa, tanto no Instagram quanto no Face, anote e procure. No Instagram, por Andréa Nutri Funcional, e no Facebook, nutricionista Andréa Gigliotti. Hashtag Dica da Nutri, 8h44. Política e Gestão Pública. Uma equipe do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou ontem uma fiscalização surpresa no aterro sanitário de Birigui.
Na última segunda-feira, a prefeitura da cidade decretou situação de emergência no local, alegando que precisa de autorização da Câmara para fazer um financiamento de 14 milhões de reais para comprar novas máquinas para a operação do aterro. Os vereadores acompanharam, aliás, alguns vereadores acompanharam a fiscalização de ontem. A ação do Tribunal de Contas faz parte de uma auditoria na área de resíduos sólidos que ocorre de maneira simultânea em 267 municípios e também na região metropolitana de São Paulo, no litoral, assim como no interior, para verificar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, estão sendo auditados aspectos operacionais e também relacionados ao planejamento dos aterros. A gente está falando aí de coleta, destinação, disposição dos resíduos, tanto domiciliares quanto de saúde e da construção civil, assim como a existência do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A iniciativa pode ser acompanhada em tempo real pela internet, por meio de um painel com fotos e vídeos dos achados preliminares em todo o estado. Hashtags Aterro Sanitário de Birigui, Fiscalização e Tribunal de Contas de São Paulo. 8h46. Agronegócio será realizado hoje, aliás, deve ter começado às 8h30 da manhã, o Seminário de Agricultura Familiar da região de Araçatuba. O evento é na sede do EDR, o Escritório de Desenvolvimento Rural, a CAT, que fica na rua Barão do Triunfo 403, no bairro São Joaquim. Para que você se localize, fica ao lado do Mercadão Municipal de Araçatuba. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar no Noroeste Paulista, debatendo os desafios do desenvolvimento rural e promovendo a transferência de conhecimento sobre diversificação, sanidade e comercialização no ambiente produtivo. Serão apresentadas informações e tecnologias que podem ser aplicadas nas propriedades visando aprimorar as práticas agrícolas dos pequenos produtores. Durante o evento, serão abordados temas relevantes para a agricultura familiar, como técnicas de cultivo de agricultura orgânica, incluindo os desafios desse tipo de cultivo, as tendências em compensações ambientais, reserva legal, captura de carbono, entre outros assuntos que estão em discussão pela rede agroecológica da APTA regional. Além disso, serão tratadas questões relacionadas à sanidade animal, vegetação e comercialização. As inscrições são gratuitas, mas se você não fez, sugiro a você, vá até o local que lá, em havendo espaço, você consegue fazer a inscrição na hora e participar do Seminário de Agricultura Familiar da região de Araçatuba, que está sendo realizado pelo Instituto Biológico, a APTA Regional, a CAT, e conta com o apoio do CIRAM e do SEBRAE. 8h48. Hashtags Agricultura Familiar, Seminário de Agricultura. Vamos agora, portanto, mais do que rapidamente, à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo, no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o empresário Oscar Saito Neto. Ele, que é proprietário e diretor executivo da HS Bond, também é presidente de governança dos parques industriais de Araçatuba. No primeiro bloco, falou bastante sobre empreendedorismo, contou um pouco da história da HS Bond e ficamos nesse segundo bloco, falar mais especificamente sobre os parques industriais de Araçatuba. Pois bem, Oscar, quais são os parques industriais para que as pessoas se localizem? Às vezes a gente fala parques industriais, dá a impressão que é um só, mas não. Quantos existem? Quais são? Na nossa governança, são 3, Marcelo. 3. Alexandre Biagi, o Maria Isabel, o Antônio Couto Xavier. Por nome a pessoa não consegue identificar. O Antônio Couto Xavier é onde fica o antigo frigorífico Mata-Boi. Perfeito. E o Alexandre Biagi é... Um pouco mais à frente, para quem está indo de Araçatuba em direção ao Tietê, do lado esquerdo. Exatamente. Né? Quem está indo do lado esquerdo. E ali onde ficava aquela fábrica de refrigerante, não? Exatamente. Tá. A antiga fábrica de refrigerante Maracanã. Maracanã, isso. Do nosso saudoso amigo Paulo Guerra. Sim. Saudoso, mas porque ele está
Não está mais na Maracanã, mas continua aqui. Construtor, Paulo Guerra, um abraço. Isabel é onde fica a fábrica de gelo, indo também para o Rio, Pro Tietê, do lado esquerdo. E o HS Bond fica em qual dos distritos? No Maria Isabel. Maria Isabel, que tem um nome mais longo, né? Maria Isabel Pisa de Almeida Prado. Perfeito, é isso. 3. E aí os 3 fazem parte da governança da GPI, governança do Parque Industriais. Do qual Oscar Saito Neto é atualmente aí, posso chamar de diretor, presidente, como você se denomina no cargo? Na verdade, a governança do Parque Industrial, ela não é gerida. São empresários que levam os pleitos, os temas a serem discutidos com o poder público, no caso municipal, né, os pleitos, porque nós estamos numa concessão de terreno. Né? Então, o que nós fazemos dentro do Parque Industrial? Nós temos os empresários que são eleitos pelos próprios empresários. E eu ocupo hoje a presidência, junto com meus pares, um de cada parque, que ocupam a vice-presidência. Perfeito. Em falando então das concessões, né? Vamos aproveitar este gancho. Como é que na sua avaliação você pensa que estão estruturados hoje os parques industriais de Araçatuba? Bem estruturado, não tão bem estruturado, o que está faltando? Não tão bem estruturado, Marcelo. Certo. A infraestrutura ainda deixa a desejar. E não é de hoje, na verdade, né? É bom que se diga isso, vem passando por várias administrações, não é? Sim. Vou citar aqui o Parque Maria Isabel, onde que a gente está instalado. Ele foi instituído em 1988. 88. Na gestão da Germina Venturoli. Certo. E ela foi regularizada totalmente somente na gestão do Dilador Borges, em 2018. Entendi. Então, nesses 30 anos, não se pode fazer nenhum investimento num parque que não tem regularização. Sim, sim. Então, a partir de então, que nós já pagamos o IPTU para o município e aguardamos os investimentos, né? Eu sei que é difícil para o poder público, existe a possibilidade da parceria privada, certo, né? Mas também existe, tenho que falar aqui, puxar a orelha também dos meus pares, dos empresários, mudar um pouco a cultura. A gente já tem a concessão, então nós empresários, nós temos que nos unir. E não ficar aguardando e não o Estado, só aguardando o poder governo, público perfeito, trazer os recursos. Sim. Mas claro que os maiores recursos provêm do poder público. Então essa é a nossa luta. Os parques industriais, como estão hoje em Araçatuba, eles atraem outras empresas? São chamativos, apesar de faltar alguma infraestrutura? Sim, atrai, sim. Atrai? Atrai. Principalmente aquele empresário que tem poucos recursos, como eu falei, do empreendedorismo. Então é uma maneira de ele não descapitalizar tanto o negócio. Então a concessão de lotes ainda é atrativo, apesar que existe a falta de infraestrutura. Mas a infraestrutura básica nós temos. A energia já passando, nós temos o saneamento básico, com parcerias que nós temos feito aí com a Samar, né, que tem cumprido os TACs acordados lá atrás. Perfeito. E aí vamos falar então de governança. Explica para a gente o que é esse conceito e como ele é de fato aplicado na prática. Eu vou dizer que a governança da forma que a gente conduz. Sim. Porque a governança é muito ampla, né, Marcelo? A gente vai ter que ter mais um programa só para falar do conceito de governança. E teremos, pode ter certeza disso, porque o assunto é bom. Então, para nós, o conceito de governança na GPI, ela é muito forte porque ela trata dos nossos interesses, não só único, mas de todos. O problema que é de todos.
né, com o poder público. Como é que o poder público vai fazer a gestão? Como que ele vai administrar essas possibilidades? Aí que entra a governança. Então, é esse contato dos empresários com o poder público. Essa é a nossa intenção pela governança. Essa é a nossa trabalho que nós fazemos num todo. Entendi. E aí, de fato, vamos lá. O que faz o presidente de governança dos parques industriais? O que te cabe nesta missão? Bom, eu tenho que dizer aqui que tem que ser bem resiliente. Imagino. Porque, além dos problemas, na verdade, que a gente tem dentro das nossas empresas, nós temos que gerir o problema onde a empresa está instalada, né? Para a gente ter uma empresa funcionando, nós temos que ter ela regularizada perante ao CETESB, perante a própria prefeitura, cumprir os nossos deveres, né, de empresário. Então, o presidente da governança, da GPI, ela reúne todos esses interesses, todos os temas que é em comum a todos e faz essa interlocução com o poder público. Perfeito. Você fica, então, ali no fogo cruzado, digamos assim, é apenas uma brincadeira, mas é uma figura que as pessoas entendem com facilidade, entre os seus pares e entre o poder público, tentando torear. E aí, Oscar Saito Neto, com todo o seu equilíbrio, a sua paciência, a sua sabedoria, filtrando tudo para fazer a coisa andar, não é verdade? Imagino que seja isso. Olha, deixa eu te fazer aqui, te repassar uma pergunta de Odair Nakamuni, que você bem conhece. Ele diz que todos sabemos que o processo de industrialização gera resíduos, tanto sólidos quanto líquidos, que, consequentemente, são descartados. Como são tratados estes resíduos no caso dos parques industriais de Araçatuba? Só concluindo, Marcelo, a governança proposta pela GPI é justamente a transparência. A transparência em poder gerir esses temas. E o tema de resíduos, é isso que o Odair está perguntando? Isso. O tema de resíduos, ela entra dentro de uma governança de sustentabilidade do próprio negócio. Alguns têm a exigência do próprio órgão CETESB. Então, nós vamos ter, no dia 13 de julho, uma reunião, uma palestra que nós vamos fazer lá na Ciesp, justamente para tratar desses tipos de assuntos, né? Como é que nós podemos fazer uma logística reversa mais adequada, né? Como é que a legislação está dizendo para fazer? Por exemplo, a HS Bond, ela trata os resíduos sólidos dela, paga para uma outra empresa levar embora. Coletar e levar e destinar corretamente, né? Perfeito. Então, existe a governança de sustentabilidade. Então, a GPI é tudo isso. E aí entra, de novo, a governança. Quase que não é ensinando, mas fazendo com que todos os empresários ajam da mesma forma. Muito bem. Olha, Oscar, a sua vinda aqui, rapaz, ela tá rendendo. Além do pessoal que continua entrando na live, e o Vilmar de Mello entrou também, e fazendo perguntas, inclusive, como o Odair, eu acabo, diante das postagens que fiz, e a última foi sobre a sua entrevista, de ganhar o título de criador de conteúdo nas mídias sociais. Ô, Jonathan, essa mensagem aqui veio da Meta. Muito bem, olha lá. Olha só, então, muito bom. Muito obrigado você por me proporcionar. De muito trabalho. Muito trabalho, pode ter certeza. E aí, como é bom ter amigos, Odair Nakamuni, além da pergunta, manda um comentário. Aproveito para ressaltar o importante trabalho do jornalista Marcelo Teixeira no comando do Jornal da Manhã Araçatuba, bem como
de Oscar Saito Neto, que está à frente da governança dos parques industriais de Araçatuba. Muito obrigado ao Odair Nakamura, não é verdade? Eu agradeço ele também pela pergunta. Muito bom. Agora são 9 horas em ponto, a gente caminha então para o final do Jornal da Manhã Araçatuba. Oscar, para onde caminha o empreendedorismo? E aí, assim, são tantas as mudanças e de forma tão avassaladora, depois da pandemia e agora com inteligência artificial, com tantas ferramentas à disposição e inclusive muita gente dizendo que várias, dezenas de profissões tendem a acabar. Eu imagino que o empreendedor continue sempre existindo, porque é imprescindível a existência do ser humano para criar e tocar o seu próprio negócio, enfim. Mas para onde a gente caminha? Você entende que tudo isso acaba ajudando, na medida em que dá ao empreendedor ferramentas e criando novas oportunidades de inovação? Você acha que o empreendedorismo está numa corrente crescente? O empreendedorismo sempre, na minha visão, Marcelo, vai ser uma crescente. Uhum. A primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo foi com um austríaco, um livro que eu li, Joseph, se não me engano. Ele criou esse conceito em 1942. É o Joseph. E desde então, o empreendedorismo é uma crescente. Por quê? É inovação. Você criar novos produtos, você criar novos serviços e a ideia de novas empresas, como as startups, né? Então, as empresas se reinventando sempre. Um exemplo é as empresas que se reinventaram dentro da pandemia. Eu tenho alguns colegas dentro dos parques industriais que tiveram que se reinventar. Por exemplo, passaram a adotar o e-commerce e hoje o e-commerce é 80% ou mais dos negócios deles que foi criado, foi instalado dentro de uma época muito ruim no mundo inteiro, a pandemia. Sim, e aqui eu estou fazendo uma pesquisa rapidamente. Oscar Saito Neto está se referindo ao teórico austríaco Joseph Schumpeter. Exatamente. Né? Então você leu o livro dele, então ganhou força, né? E é praticamente atribuída a ele a criação do termo empreendedorismo. E aí quando a gente fala de teórico austríaco, tenho certeza que meu colega Rodrigo Andolfato, entusiasta do liberalismo econômico, que encontra respaldo, inclusive... Tá a minha dica aí, Rodrigo, esse livro é muito bom. Na hora que... Eu tenho certeza que ele conhece, se é que não leu, e tem conhecimento o suficiente, assim como vários teóricos da escola austríaca do liberalismo. Está aqui ele respondendo, opa, é isso, né? Gente interessada, gente inteligente, que busca conhecimento, é assim. Oscar, quero te agradecer pela participação aqui no Jornal da Manhã. Já fica aí o convite para que você retorne, tem muita coisa para a gente falar. Você tem conteúdo de sobra para a gente ficar o dia todo aqui conversando, mas sempre digo aos meus entrevistados, tem conteúdo relevante, quer compartilhar? Mande como sugestão de pauta que eu abro o microfone do Jornal da Manhã Araçatuba, tá certo? Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. E eu quero parabenizar o trabalho que você vem fazendo junto à Jovem Pan, sempre trazendo blocos interessantes. Eu posso dizer que já sou um ouvinte assíduo. Opa! Né? E quero parabenizar, inclusive, não só você, a sua equipe também. Perfeito. Obrigado pelo cafezinho. Imagina, sempre tem café aqui para todos os entrevistados. E se você que está do outro lado quiser nos fazer uma visita, tá aí a dica de Oscar Saito Neto. Venha que tem café. Oscar, bom dia, bom trabalho e sucesso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Por hoje é isso, são 9 horas e 4 minutos. Eu vou ficando por aqui, adiantando, olha só, que amanhã o meu entrevistado aqui será o prefeito de Birigui, Leandro Maffez. Ele virá para falar exatamente sobre uma notícia que nós demos hoje, os problemas do aterro sanitário do município e as soluções propostas pela prefeitura.
Aproveito a ocasião para dizer que você sabe, informação verdadeira é tudo. Você encontra no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Tá lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan, porque vem aí muito pop rock de qualidade. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.